Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Bom dia, boa tarde, 22 de abril de 2020, está começando agora o RDC Esporte aqui na RDC TV. Hoje eu, Ribeiro Neto. Olá, Ribeiro! Oi, tudo bem, gente? Como é que nós estamos aí? Tudo beleza? Mais um dia normal na vida do cidadão brasileiro. Lutando, esperando, ansioso, não aguentando mais, tudo aquilo que você sabe aí a respeito da nossa quarentena, né? Mas respeitando, que é o mais importante, né? E conosco também Gabriel Lauksen, idealizador, comunicador da Rádio Patiola, aqui do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo também. Olá, Gabriel. E aí, bom dia, boa tarde para alguns, né? Mas é bom dia ainda. Tudo certo, cara, levando de casa, tudo de casa. Ribeiro Neto, estava pensando aqui algumas questões, porque, para ser bem sincero e falar a verdade, como você fala para o telespectador, notícia de futebol, assunto de futebol, não temos. É tudo se acontecer, se fizer isso, se fizer aquilo. Então, já que temos o Gabriel, que é um especialista em Grêmio com a Rádio Pachola, ele gremista também, obviamente, vamos falar um pouquinho de Grêmio, mais especificamente iniciar o programa falando um retrocesso das contratações, o que pode melhorar para o Grêmio na temporada de 2020. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu só queria entender que eu tenho visto aí na timeline de várias mídias aí. O que tem a ver? Eu não entendi ainda, desculpe a minha falta de informação, bem provável que seja isso. O que tem a ver o Caio Henrique com voltar, não voltar? Porque o empréstimo não vai ser prorrogado, eu não entendi ainda se o Lockton tiver a informação, eu não sei o que é, por que ele pode voltar para... Ele tem uma proposta de outro clube, é isso? Olha, Ribeiro, a gente conversou com o presidente na semana passada, a gente teve uma live onde falamos com ele por telefone, e ele disse que o próprio Grêmio desconhecia essa situação, né? Ele disse que isso não chegou para o Grêmio, para ele até, ele se sentiu surpreso com a situação da notícia e disse até que poderia ser alguma coisa de, não aqui do Brasil, mas de lá, do Atlético, alguma situação de falta de pauta mesmo, né? Porque, segundo ele, teoricamente o Grêmio tem o empréstimo dele até o meio do ano. O Grêmio pensa muito, obviamente, em até renovar isso meio que automaticamente, porque a gente sabe que a gente não tem futebol, sabe-se lá até quando. Hoje pela manhã a OMS estava aventando a possibilidade de não se ter futebol até 2021 na Europa. Então é uma situação que não faz muito sentido na cabeça do Romildo Bolzan. Bom, se não faz muito sentido na cabeça do presidente, a gente sabe o quanto eles são diretos, assim, né? Dificilmente o Grêmio esconde alguma situação. Eu não sei, eu sinceramente acho que não faz sentido também, até porque o Caio Henrique foi um jogador que teve pouquíssimas oportunidades aqui e provavelmente na cabeça do jogador também ele vai querer jogar mais, né, ainda no Grêmio. Um pouco do Caio Henrique, ele estava com a seleção pré-olímpica, chegou no dia 9 de fevereiro a equipe do Grêmio e pouco jogou, 1,5 mês de clube, eu acho que 1 mês, cerca disso. E tem a questão também que ventila na rede social, Ribeiro, que é o Porto, né? O Porto sempre querendo laterais, esquerdos, direitos, ventila-se muito a questão da saída do Alex Telles para ir jogar no PSG. Vai acontecer isso é realidade assim que voltar à normalidade. E daí querem o Juninho Capixaba, querem o Caio Henrique, querem o lateral do Flamengo, do Corinthians. Então começa a entrar nesse bolho também, né? O Caio Henrique é um lateral jovem, se eu não me engano, está com 22 anos, é de seleção olímpica, e ventilar ele no Porto é normal. Tranquilo, né? Mas, enfim, né? O bravo é o seguinte, vamos ser bem real, né? O nível de especulação é variado exatamente pela falta de assunto, né? Eu acho que nesse momento está complicado. A gente sabe que trabalhar só com o futebol, eu falava com o Gui um pouquinho antes aí de começar o programa, onde vocês têm pautas políticas e tudo mais.
Imagina para as redes que trabalham só com futebol, só com Grêmio, só com Esporte Clube, como a gente fala aqui, né? A gente não fala o nome deles na Pachola. Mas é complicado, porque, assim, muitas das vezes a gente tem visto que tem coisas, cara, que tá sendo trabalhada de forma bem especulativa mesmo, porque não tem muito o que falar, não tem tanto assunto. Eu acho que dentro do futebol o assunto mais latente agora, né, nesse momento, é mais até a questão financeira dos clubes do que o próprio futebol, né? Com certeza, né? Por exemplo, e qualquer coisa pode virar notícia, né? Isso aí sempre foi e agora ainda mais na área do esportiva, né? Essa do Walter, por exemplo, né? O Walter deu uma entrevista e virou assunto, né? Pela falta de outro, né? Então, eu não vejo nenhum cabimento, porque se eu dissesse assim, eu quero jogar no Grêmio, tá, e aí? Tudo bem, eu não sou ninguém, né? Mas é quase isso, né, pro Walter jogar no Grêmio, né? Com todo respeito, né? E nessa questão... São só uns quilinhos, né, de diferença, né, Gui? Mais ou menos isso. Olha, se o Walter jogar no Grêmio, a gente joga também. Só dá uns 3 meses de preparador físico aí que a gente entra no ritmo. Cara, se especulou muito essa questão do Walter no Grêmio, porque ele falou que queria jogar, gostaria. Falando sobre o Walter, não tenho dúvida nenhuma que o Walter, a 80% da capacidade física dele, ele seria um dos melhores centroavantes do Brasil, cara. E ele seria a seleção brasileira se ele tivesse 90% da capacidade física. Ele é muito talentoso, cara. É um grande centroavante. É um cara que, com peso a mais, ele fazia gols extraordinários. Fez gol no Grêmio, lá pelo Goiás. É um jogador que me encanta ver jogar e me encantava ver jogar até acima do peso. Só que aí agora é outra situação. Um cara que vem de um doping, né, cumprindo uma pena de, sei lá, 11 meses, 1 ano. Imagina ele jogando em atividade, tinha aquela dificuldade louca com o peso dele, imagina hoje. Agora, a questão dos quilinhos. A questão financeira, eu tenho batido numa tecla aqui, e evidentemente, aliás, eu acho que eu tenho evitado, mas às vezes eu não consigo, né? E aí eu coloco algumas opiniões, e o Twitter ele é uma mídia que é uma mídia tóxica quase, né? Porque ela provoca reações inesperadas das pessoas. E aí eu me meti a falar sobre democracia ontem, me arrependi, mas tudo bem. Me arrependi. E sobre a situação financeira, eu tenho uma opinião, que agora não adianta falar, mas eu tenho que dizer isso porque eu não posso me censurar, né? Me autocensurar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Grêmio Internacional, tá? Parece que estou numa campanha até muito bonita aí pela Santa Casa, não fazem mais do que obrigação, Agora, eu tenho uma coisa, só para vocês terem ideia da forma como eu penso, tá? Então, o Grêmio começou e agora o Inter acompanhou a vender máscaras, né? Grêmio Internacional não tinha que vender máscaras. Grêmio Internacional tinha que dar máscaras. É isso que eu penso, né? Mas eu não tenho culpa se Grêmio Internacional e alguns clubes, né? Uns que já foram maiores, outros que já são menores, por falta de gestão, são irresponsáveis em pagar salários utópicos, uma ilha da fantasia para jogadores da meia boca. E agora eles estão sofrendo o peso disso, né? Grêmio Internacional, e aqui eu vou falar da nossa aldeia, eles não têm que pedir nada para o sócio. Eles têm que dar para o sócio, né? O orçamento que esses clubes têm, eles tinham que, nesse momento de guerra, né? Eles tinham que ajudar os seus torcedores e não pedir para os torcedores para alimentar a total irresponsabilidade que dirigente, que é torcedor, né, mas que não trabalha com o seu dinheiro, tem ao pagar fortunas para jogador de futebol. Essa que é a grande verdade, na minha opinião. Então, eu não aceito, eu não consigo ver nada de meritório, né? Estamos fazendo máscaras do Grêmio e do Inter.
Então, um percentual vai para... Não! Tinha que estar distribuindo máscara de Grêmio Internacional para as pessoas. É o que eu acho, entendeu? Sabe? E isso, claro, vai muito da questão financeira, porque os clubes de futebol, desses 3% que a gente fala, Guilherme Paz, 3% que vivem no Ilha da Fantasia, aliás, desses 3%, 1% consegue ainda sobreviver. Porque os outros 2%, 3% estão afundados em dívidas, entendeu? Por essa irresponsabilidade. Né? Agora, o que eu vou fazer? Eu estou aqui salivando veneno. Como eu digo para ti, que jogador de futebol ganha para perder, que para ganhar ele tem que ganhar bicho, entendeu? Então, isso aí nos olhos. E é óbvio, eu sempre ressalto, é 3 a 4%, porque 90 e tantos por cento dos jogadores estão passando trabalho, que não é dessa saída da fantasia aí que os grandes clubes sustentam, né? Com um paternalismo doentio, que ainda sobrevive, não sei como. Ontem nós falamos a respeito da concentração. É óbvio que não tem que ter concentração, o cara tem que ter responsável. Vai trabalhar como qualquer trabalhador. Acorda de manhã, pega o seu material de trabalho e vai trabalhar. Quer dizer, mas isso aí é o que eu acho, entendeu? Fazer o quê? Que vai na contramão da realidade. A realidade não é essa. A realidade é que os clubes estão aí falindo, né? E outros tentando se sustentar não sei como, para tapar o furo do que foi feito, né? Que é, na teoria, para agradar o torcedor, para concorrer a títulos, mas, a grosso modo, o custo-benefício é muito relativo. Você gasta uma fortuna, e você vai ter um título de vez em quando, né? E isso tem que bastar, né, para satisfazer o ego da paixão cega do torcedor. É o que eu acho. O que você acha, seu Gabriel? Pois é, cara, é uma questão bem difícil, né? O Ribeiro resumiu bem, falando sobre essa inflação absurda dos valores salariais dos jogadores, cara. E eu vejo isso como uma situação que o mercado muitas vezes colocou, porque se tu não pagar aquele salário, o clube B lá vai acabar pagando. E isso é uma coisa que só demonstra uma outra coisa, que é a falta de união dos clubes. Os clubes reclamam da CBF. Provavelmente os clubes europeus reclamem das suas confederações e tudo mais lá na Europa. Outros clubes devem reclamar na África, na Ásia também. Só que o que mais falta é o que sobra, por exemplo, na Inglaterra, onde a Liga ela sustenta o campeonato e gere o campeonato de uma forma decente, diferentemente daqui. Se a gente tivesse uma liga de clubes aqui, onde os clubes conversassem um pouco mais, onde os clubes se ajudassem, pensassem da mesma maneira, provavelmente a gente poderia ter alguma coisa mais real aqui. O grande detalhe é o que o Ribeiro Neto colocou no final ali da fala dele, que está mais do que certo. O que acontece? Existe um ego inflado da torcida, que quer ver o Ibrahimovic jogar no Grêmio, que quer ver o Cavani jogar no Inter. Então, isso, cara, é uma coisa que a gente tem que ter a noção de que nós somos um país ainda de terceiro mundo. Claro que existem coisas que não são perfeitas na Europa, e eu acho que o coronavírus veio também para mostrar que o dinheiro não serve de nada. Quando tu tem uma montanha de dinheiro em casa e tu não tem um atendimento médico, não adianta nada. Tu vai ficar numa fila e tu vai morrer como qualquer outro. Mas eu acho que, voltando ao futebol e sobre a questão financeira e tudo mais, existe, obviamente, uma inflação idiota dos salários dos jogadores, que até envergonha a gente, né? Porque a gente vê aquelas pessoas ali com um ganho absurdo no mês, e a gente vê outros 97%, 98% dos jogadores de futebol, e não estou nem saindo da área, trabalhando de dia para comer de noite, ganhando 3, 2, R$1.500 por mês, e ainda passando por uma crise do tamanho dessa que a gente está passando, sem futebol, com perspectiva de não ter futebol mais em 2020 até. A gente pode estar vendo aí pai de família que ganha R$2.000 por mês jogando futebol,
não sabendo de onde vai tirar, e o clube que ele joga sabendo menos ainda, né? Porque imagina o que está acontecendo nesse momento num Brasil de Pelotas, em times que nem são tão pequenos, times que são do segundo escalão do futebol gaúcho. Vamos falar de Juventude, Caxias. Se o Grêmio e o Inter estão falando em perder 40, 30, 50 milhões, isso representa aí 20%, 15% do orçamento do ano, que é de 300 a 400 milhões. Imagina um clube pequeno aí que não deve estar passando nesse momento. O clube pequeno que agora, na semana retrasada, na verdade, vamos dizer, o Esportivo de Bento, o Esportivo faria o caixa recebendo a equipe do Internacional em casa. A diferença começa por aí. A diferença daquela senhora que vende seu alimento, sua bebida na frente do estádio, um jogo no time do interior contra a dupla, faz 1 mês, 2, 3 meses, em apenas um dia, por conta do fluxo de pessoas. R$150 de sobra. Mas, gente, muitas pessoas no nosso Brasilzão vivem com R$150 por mês. Muitas nem têm esse dinheiro. Dependem de um pai, de um irmão, de um tio, de uma avó, que ganha R$500, R$600 para sustentar uma casa. Essa, infelizmente, é a realidade. Daí a gente pega jogadores da dupla com salários astronômicos de 400, 500, 800 mil reais por mês que não querem fazer uma doação. Tecnicamente, em grupos de WhatsApp, são pressionados a fazer a doação. O futebol está muito estranho e dificilmente muda, Ribeiro. Tu acha que muda? Claro que não muda. Jogadores, a cabeça dos jogadores. Não muda nada e infelizmente, como eu te falei, eu estou aqui salivando só por fazer. Não muda nada, não vai mudar, porque o dirigente ainda é um alienado. Por mais que a gente elogie gestões competentes, e a gente pode até elogiar, é que o nível de comparativo é que prejudica a nossa análise. A gente analisa a gestão do Dr. Bozan, do presidente Marcelo, como competentes, e acho que são, mas por quê? Porque a comparação com o que a gente já viu, né, torna eles ídolos, né? Agora, na realidade, eu não posso conceber pagar, por exemplo, como é que tu me contrata um jogador que vem da China sem entrevistar ele? Porque eu duvido que o Grêmio entrevistou o Tardelli antes de contratar ele. Essa entrevista que cada um faz normal, qualquer emprego normal, você vai, antes de você contratar, você é entrevistado para saber um pouco da sua vida, para saber os seus objetivos, para saber, sabe, o que você pensa na vida, porque numa entrevista com o Tardelli, já dava para ver que esse rapaz não estava muito afim, entendeu? E não se confiou na palavra do Renato. Porque comigo joga uma ova. Entende? E tu gastou, foi um lesa patrimônio a contratação do Tardelli. Mas por que isso? Tudo pela paixão, né? E também porque não é dinheiro da gente, né? Eu sei que a minha opinião é impopular, e eu sou muito amigo dos dois presidentes, talvez eles não gostem, né? Mas não tem problema, é o que eu penso, né? Eu não posso aceitar, vale tudo pela paixão do futebol. Não vale. Depois é o que já viu o que acontece. Vale tudo pela instituição. A instituição tem que ser preservada. Isso é o mais importante. Nem que custe um período sem títulos, que acontece muitas vezes. Vocês podem perceber que o período de falta de títulos de grande clube, ele vem precedido de uma tragédia de gestão. E todo esse período sem título é feito o quê? Para acomodar as melancias, para tapar o furo do que foi feito antes de forma equivocada. Normalmente é isso. Aí quando você conserta a gestão, você tem que, dizia o Ibsen Pierre, né, que dinheiro às vezes é mau conselheiro, né? Você tem que evitar fazer tudo de novo. Eu acho que o Flamengo está resolvendo fazer tudo de novo. O Flamengo conseguiu fazer uma gestão legal, arrumou a casa e está fazendo tudo de novo. Mas eles ganham. Sim, tu ganha muito e gasta mais do que ganha. É impossível.
Mas o Fizeram Flamengo empréstimo de 50 milhões. As pessoas esquecem que o Flamengo está devendo em impostos federais, que são milhões e milhões e milhões e milhões. Entendeu? Sabe? Então, eu não estou aqui, não quero levantar nada, não sou candidato a nada, não sou anjo, também já fiz muita M. Não é isso. Eu tenho a minha opinião e digo a minha opinião. E está aqui um amante do futebol e que vive do futebol. Eu tenho 35 anos de carreira e basicamente como cronista esportivo, né? Embora tenha enveredado para outras áreas também. Mas o fato é que o futebol como ele... Bom, daria um seminário. Eu já acho que está tudo errado desde a base. Né? Eu acho que nós temos um gravíssimo problema de conceito de futebol. O futebol brasileiro ele se perdeu no momento que você pega um garoto de 13, 12, 13, 14 anos, ao invés de deixar ele brincar com a bola, você treina a recomposição com ele e faz dele um robô físico. E já começa lá o problema. Quando você tem uma seleção brasileira que importa os jogadores que estão jogando futebol europeu na Europa e eles vão jogar futebol europeu na seleção brasileira. E não é o nosso futebol. Né? Então, o futebol brasileiro que antes era temido e era invejado, hoje é uma cópia malfadada do futebol europeu. E isso é uma questão óbvia. Quem joga mais futebol europeu é o europeu. Nós jogamos futebol brasileiro. Né? E que se perdeu da tal modernidade das táticas, entendeu? De forma equivocada. E faz com que isso aconteça. Olha só, gente do céu, e não precisa muito. Basta vocês verem, o Brasil sempre foi um produtor de talentos. Tá? Agora está um pouco mais escasso, é verdade. Mas ainda assim, né? A Europa ainda consome muito o futebol brasileiro. Olha os limites de fundamento que esses garotos crescem. Eles chegam no profissional, eles não sabem chutar contra a perna, eles não sabem cabecear, entendeu? Eles olham para a bola ainda para dar um chute, né? Eles têm medo da bola para cabecear, eles não sabem fazer um contra um, porque não são treinados a fazer. É raríssimo o jogador que tem a habilidade de um contra um, sabe? Gente do céu, isso aí... E o futebol tem tantos mentores aí, tantos especialistas, e não enxergam o crime que fizeram com o nosso futebol brasileiro. O futebol brasileiro da essência. Tanto é que quando ele surge, em alguns casos nós ficamos babando. É o Flamengo jogando agora, o futebol bonito, era o Grêmio jogando. Deixa eu só te colocar um ponto para tu emendar sua tese, era o Santos, o Neymar e o Robinho em 2011, né? Quando aparece o futebol brasileiro, a gente fica babando, ai, que bonito, que legal, dá vontade de ver. Não tem mais, porque a gente não quer, porque a gente é incompetente, porque a gente sucumbiu, entendeu? A essa dita modernidade, entendeu? De imitar o futebol europeu. Essa que é a grande verdade, na minha opinião. Gabriel, tá satisfeito com a base do tricolor gaúcho, com os novos talentos, com os nomes que podem surgir ainda este ano e ano que vem? Trabalho do Thiago também no grupo de transição. Cara, eu sou suspeito para falar. A gente vê que o Grêmio realmente tem um trabalho, no mínimo, sério, né, nessa questão. E eu queria corroborar com o que falou o Ribeiro em relação à inventividade do futebol. Claro que, se tu for assistir, e eu acho que a gente tem a oportunidade, aí as TVs estão passando Copas do Mundo, 2002, 70, aquelas Copas que o Brasil foi campeão e que foram televisionadas, né? Falta só de 94, pelo jeito, até agora. Assim, um time, eu tenho essa opinião, não sei se o Ribeiro pensa da mesma forma. O time de 70 ou o time de 2002 eu não digo, 2002 acho que não, mas o time de 70, o time de 82 que não venceu, mas que encheu os olhos e tal, hoje tomaria 10 de qualquer time de hoje profissional, porque faltava muito a questão física, principalmente. A questão tática até já tinha, depois de 74 ali, onde os caras começaram a pensar um pouco mais, a laranja mecânica, aquela coisa toda.
mas o futebol ele mudou muito fisicamente, e eu acho que, e aí para ir ao encontro do que falou o Ribeiro, se a gente tivesse toda essa preparação física que a gente tem hoje, toda essa mentalidade tática que a gente tem hoje, com aquela pimenta, com aquele tempero bom do futebol brasileiro, aí a gente teria o perfeito, aí a gente teria o time sonhado, porque a gente... Mas é isso aí, Gabriel. É isso que tinha que acontecer. Falta isso, né? Vou te dar mais uma vírgula aí no que tu tá falando. É claro que o futebol mudou. O futebol mudou. Ele hoje é basicamente força e velocidade. Agora eu te pergunto, o que é que decide o futebol? E aí é o talento! Claro, concordo contigo. Isso é uma colocação que quem faz sempre é o Luxemburgo. O Luxemburgo fala muito disso. Não adianta eu querer jogar no 4-3-3, no 4-4-2, no 4-2-3-1, se eu não tenho o boneco para fazer isso em cada uma das posições. O cara não é dali. Então eu tenho que pegar a mistura do bolo que eu tenho e fazer o melhor bolo possível. Eu acho que os grandes treinadores, né, Ribeiro, sempre foram os caras que olharam para aquilo que eles tinham e montaram um grande time. Claro que o Luxemburgo, na década de 90, tinha jogadores que eram todos praticamente da seleção brasileira, lá no Palmeiras. Eu estava assistindo o jogo esses dias aí da final de 99 do Palmeiras. O time era um cano, um absurdo. Um Alex e Djalminha no meio, né? Já teve Rivaldo um pouco antes, tinha Flávio Conceição, aí é brincadeira. O Grêmio de 95, sim, que o Filipão teve que se virar nos 30 e fazer um grande time com jogadores até renegados, como, por exemplo, o Arilson, que veio do Esportivo de Bento, estava jogado num canto lá, treinando em separado. Mas, então, Gabriel, eu vou coisas e situações. O time do Grêmio de 95 está achado pelo centro do país como violento, e que, na verdade, ele era muito viril, é verdade. Mas olha só, pega a dupla de volantes, Dinho e Goiano. Jogavam demais. O Dinho vinha do São Paulo, foi campeão do mundo. Claro. Jogou naquele São Paulo do Tele Santana, peraí um pouquinho, então não é assim. O Carlos Miguel é técnica pura. Nossa. O Emerson jogou no Real Madrid, gente. Sabe? Então, não é. O Roger jogava demais. Então, não era só força física. Tinha talento ali. E, claro, teve a mão do Filipão, que achou uma dupla de ataque fantástica, né? Que ele descobriu do nada, Paulo Nunes e Jardel, e botou um especialista em cruzamento, o Arce, para jogar, e isso aí decidiu muitas partidas, óbvio, né? Mas ali tinha talento também, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta o Guardiola revolucionar o Barcelona se não tivesse o Messi. Sem o Messi, o Guardiola do Barcelona seria um time de TikTok. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Mas tem que ter um gênio para definir, para decidir. O Real Madrid tinha Cristiano Ronaldo para decidir. Sabe? Não adianta. Hoje, o futebol, por mais robótico que ele pareça ser, ele é decidido por quem tem talento. Porque essa é a essência do futebol. E nos tiraram isso do futebol brasileiro. Eu não quero que o futebol brasileiro retorne aos espaços generosos da década de 70 e 80. Não precisa isso. Mas, tu vê, o nosso melhor jogador ainda é o Neymar, quer goste dele ou não. E é um cara que se adaptou o talento dele à exigência do futebol de hoje. Né? Dois nomes do Brasil, Ribeiro, só para tu completar, Michael e Bruno Henrique. 2 talentos que estão no Flamengo e que não fizeram categoria de base. São soltos. E é por isso que são soltos. Porque não tiveram o tolimento da categoria de base do grande clube. São varzianos, jogavam livres e puderam exercitar o seu talento naturalmente. Pode colocar nessa lista aí um outro jogador que foi o último grande atacante do Grêmio, que foi o Jonas, que também praticamente não fez base. Então, claro, isso aí daria uma discussão muito grande, né? Que eu apenas sou um grão de areia, um pequenino grão de areia. Então, mas eu acho que está lá. E você pode perguntar, e eu não falo só, eu também não sou tão assim
autodidata. Eu sou jornalista. Fale com os treinadores de categoria de base, especialmente aqueles os mais novos lá. Sabe o que eles vão dizer para vocês? Eles vão dizer o seguinte: Ribeiro, o Gabriel, Guilherme, se eu não montar um time para ganhar, eu sou demitido. Eu não posso me preocupar só em formar, gastar meu tempo de treino dando fundamento. Não faz, isso aí é uma ilusão. Se eu perder, eu vou ser demitido. Então eu vou fazer o que é preciso para manter o emprego. Essa é a realidade. Então, ao invés do menino estar treinando a outra perna, treinando cabecear, treinando drible, ele está fazendo tática tática e, acima de tudo, tática e físico para ganhar o jogo. Porque o que importa é ganhar, não é formar. É ilusório. Nós queremos formar. E é mentira! Só tu vê aí um treinador que perde, ele é demitido! Ele vai ser demitido, não importa o que ele fez. Se ele perder, ele vai ser demitido. Essa é a verdade. Mas, meu Deus, isso aí é óbvio. Só que as pessoas tapam os olhos para isso, porque o que importa é dar satisfação e jogar para a torcida. É isso, basicamente é isso. Gente, através do estágio da aprendizagem e de outros programas sociais, o CIERS transforma a vida de muitas pessoas, assim também como a opinião de Ribeiro Neto. Acesse aí o portal www.cie.org.br e fique por dentro de toda a programação. Já voltamos com o RDC Esporte aqui na RDC TV. RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história... Estamos de volta com o RDC Esporte aqui na RDC TV, com ele, Ribeiro Neto, e também com o comunicador Gabriel Lauxen da Rádio Pachola. E agora o debate vai ser: Ribeiro Neto, futebol a voltar, a Alemanha volta primeiro e depois todo mundo? Porque eu tô vendo que os clubes alemães vão voltar a treinar, né? Em turnos diferenciados e tal. E parece que a Bundesliga, inclusive, já está se movimentando aí. O grande problema é se acontecer um retrocesso, né? Porque nós aqui no Brasil estamos aí esperando tal, nós estamos esperando o nosso pico, né? Que a gente supõe que vai ser quando o inverno iniciar, por causa da mudança da temperatura. Então, por exemplo, eu fico muito preocupado se a gente retorna e depois para de novo. Isso é muito complicado, né? Então, nós estamos... Eu até falava no intervalo aqui com vocês, eu estou orando, né? Orando mesmo, esperançoso que essa vacina aí, vai ser testada a partir de amanhã na Inglaterra, ela comece a dar resultado. Porque a nossa vida só vai voltar aos poucos ao normal quando tiver vacina, velho. Não adianta. Tem que ter vacina, tem que ter. Se não tiver vacina, nós vamos ficar sempre com aquele temor, né, de uma reviravolta desse diabo, desse vírus aí. O que esse desgraçado foi comer um morcego lá na China? Dizem, né? Isso é o que me venderam, né? É isso aí. Eu não sei se é verdade, né? Tem o morcego, tem o pangolim também, que é um outro bicho lá. Mas, ô Ribeiro, sobre isso aí, cara, é uma coisa muito difícil de a gente ter certeza, né? Porque a gente, por exemplo, convive há 40 anos com o vírus da AIDS e ninguém conseguiu uma vacina. Tomara, né, que seja rápido assim para esse corona, porque é realmente muito difícil. As pessoas começam a aventar possibilidades que são fantasiosas e que muitas vezes a gente acha que parece até ser por mal que as pessoas falam, como a cloroquina, por exemplo, que faz bem para algumas pessoas e faz muito mal para outras. Então, o mais importante seria a gente ter, nesse momento, uma solução mesmo, como tu falou, que é a vacina. Eu acho que seria a solução mais inteligente, mais interessante no momento, porque
acabaria com tudo isso. Mas aí falando sobre... Mas só, Gabriel, só tem o seguinte, tu não precisa, tu não tem, eu até acho difícil, não precisa nem erradicar. Sim, tu mas pode amenizar, porque a H1N1 continua, as pessoas estão morrendo de H1N1, só que não se fala. As pessoas morrem de AIDS, só que se amenizou os efeitos da doença. A curva está achatada já, né, Ribeiro? A curva já está bem achatada, né? Mas o grande problema que a gente vê, e aí tu fala do frio, por exemplo, chegar, acho que o estado do Amazonas e tudo mais mostra que é Amazonas, né? Não, Manaus. É Amazonas. Manaus já mostra que o frio não tem nenhuma ligação com o vírus, porque lá faz 40 graus e está morrendo 100 pessoas por dia. Então, eu não sei o que pode ser. Eu fiquei muito triste ao ver fotos do feriado com as ruas em Porto Alegre lotadas. É uma coisa que não me entra na cabeça, a dificuldade das pessoas de entender as coisas, mas segue o baile. Segue o baile, porque daqui a pouco eu tô tomando pau aqui, que nem o Ribeiro tomou no YouTube dele. E assim todo o assunto que você se mexeu na ferida, deu, velho. Esse nós vivemos tempos assim. Eu até arrisquei dizer o seguinte hoje, minha única frase do Twitter foi a seguinte: exercício para hoje, pessoal. Vamos tirar as patas do teclado? É difícil, cara, é difícil. Tem gente que não tem muita noção, né, Ribeiro? A gente falou do YouTube, mas o YouTube é tranquilo perto do Twitter, né? O Twitter é um negócio enlouquecedor, cara. É um negócio terrível, cara. Dizer que o meu Twitter é chapa branca total. É só fotinho do treino e a informação. Se eu abrir a boca para falar alguma coisa, eu levo para o lado. Eu estou tentando de novo no Twitter, porque eu tinha um Twitter quando eu trabalhava na Bandeirantes, e, eu tinha um belo número de seguidores, né? Bastante mesmo. E eu não aguentei. Eu estou falando de 10 anos atrás, hein? 9, 8 anos, alguma coisa assim. Eu não aguentei. E eu simplesmente tirei, eu acabei com a conta. Claro, agora quando eu precisei, porque eu tive que vir para trabalhar na internet, me faltou o número de seguidores, né? Tanto que muita gente nem sabe qual é o meu perfil do Twitter. Mas eu também cometi um grande erro de fazer conceito ao invés de fazer nome, né? As pessoas não seguem conceito, as pessoas não seguem o nome da pessoa. Então o meu para você ver, o meu Twitter é Neto Verdades. Ninguém vai saber que o Ribeiro está lá. Porque o Twitter fez, a partir do Ribeiro Neto as Verdades da Bola, ele resolveu fazer Neto Verdades. Então virou Neto Verdades. Então ninguém sabe que eu estou lá. Então o meu número de seguidores ainda é bastante pequeno. E aí, ainda assim, eu me incomodo bastante. É um teste terrível para a nossa sanidade mental, o Twitter, né? Que é muito bom para ficar informado, mas muito perigoso também em época de fake news. Gabriel, a gente da mídia aqui na RDC, sendo isentos, né? Porque aqui no programa a gente tem 2 gremistas e 1 colorado, daí o pessoal de casa que se resolva para o par ímpar entre eu e Ribeiro Neto, mas assim, como é que é vocês? Se a gente fala alguma coisa, chama a gente de colorado. Pessoas vão errar. Vão errar. Se falam de um, chama a gente de colorado. Daí se a gente fala do outro, chama a gente de gremista. E vocês, quando dão bronca, chamam de quê? Cara, a internet possibilitou as pessoas de serem mais gremistas que os outros. E é isso que a gente pega na internet, tá? As rádios identificadas, as mídias identificadas, elas têm isso. Se tu fala bem, tu é passador de pano. Se tu fala mal, tu tá jogando contra o clube. Então é sempre isso. Nós, da Pachola, temos uma linha editorial escolhida, claro que ela tem a ver com a gente, com as pessoas que ali habitam, que ali trabalham, mas a gente é positivista. A gente não é idiota também, ao ponto de aplaudir qualquer coisa, mas a gente não trabalha muito com o conceito de dar pau em jogador e tudo mais. A gente acaba tendo uma linha mais positivista, uma linha mais para frente,
porque a gente, querendo ou não, é gremista, os caras vão passar e a gente vai estar aí, os dirigentes vão passar e a gente vai estar aí. A gente sabe que dirigente não acerta sempre. Muitos dos dirigentes que a gente tem visto nos últimos tempos no Grêmio, e muito também empurrados pela gestão do Romildo, fazem um bom trabalho. Então a gente acaba... a gente também teve sorte ou a gente deu sorte para o Grêmio. A gente não sabe exatamente o que. Não quero eu aqui ter a pretensão de dizer que a Pachola deu sorte para o Grêmio. Mas a gente começou a trabalhar em janeiro de 2016. De lá para cá, a história conta o que aconteceu, né? Tá bom, tá bem, tá bom, bom, né? Tá bem. Então, assim, a gente não viveu uma grande crise, Ribeiro. A gente não viveu uma grande crise. A grande crise da Pachola, como mídia, foi a queda da Libertadores de 2016 com o Roger. Ali foi ruim, bem ruim para a gente. E depois, claro, a gente teve outras situações onde a gente teve que digamos assim, que detonar o que aconteceu, claro que de forma responsável, que foi principalmente a queda da Copa do Brasil, que na minha cabeça foi a situação em que o Grêmio perdeu a chance de ser campeão, porque sejamos sinceros. O Grêmio botou no lixo a competição. O Grêmio e até hoje eu não entendo, eu não consigo entender como o Grêmio achou que o jogo estava jogado e se comportou daquela maneira. Eu não consigo entender. Porque perder para o Flamengo na Libertadores, o Flamengo jogou muito mais que o Grêmio. Tá? Então não tenho o que dizer. Jogou mais bola. Agora a Copa do Brasil, o Grêmio botou fora. Pô, já havia de um trauma que foi aquele River Plate aqui em Porto Alegre, onde o Tufão Bressan aniquilou tudo que via pela frente, entendeu? Sabe? Aquilo ali foi uma coisa doída, sabe? Que era para o Grêmio ganhar aquela Libertadores também. Né? Agora, a Copa do Brasil foi algo inimaginável que aconteceu lá em Curitiba. O Grêmio não jogou, sabe? Era para ter feito 6-0 aqui e ter só 2. Cansou de errar gol na cara do goleiro, tá? E foi para lá com um salto desse tamanho. Não tem como aceitar, não tem. Dava para ter ido bem tranquilo para Curitiba. Eu fiz esse jogo só eu e o Juliano. E o Juliano o Juliano Brito, nosso narrador, até deixar um abraço para ele. O Juliano disse que a derrota mais doída dele durante esse tempo de Pachola foi contra o River. Para mim foi doída a derrota contra o River, muito pelo contexto geral, pelo que o Ribeiro falou aí do Bressan, pela situação... O gol que o Everton perdeu, eu não perdoo ele. Eu não perdoo o Everton pelo gol. Eu não perdoo. Não se pode perder gol decisivo. A gente bota na paleta do Bressan, né, Ribeiro? Mas ali tem o Everton perdendo aquele gol. Claro que a gente vê claramente que o Everton estava uns 40% ali, porque ele não perde aquele gol ali em temperatura e pressão normais. Mas, para mim, cara, a derrota mais doída, assim, a situação que mais nos indignou, me indignou, pelo menos como comentarista do jogo, foi esse jogo contra o Atlético Paranaense. E aí, cara, é uma das críticas que eu tenho à torcida do Grêmio, porque a gente não só empurra a torcida do Grêmio, a gente fala muito bem da torcida, que é uma torcida que inflama, mas nos últimos tempos, e eu sou um saudosista do Olímpico, eu estava naquele jogo de 2007 contra o São Paulo, onde eu nunca vi uma torcida pular tanto no estádio quanto aquele jogo da Libertadores, e eu não vejo a torcida do Grêmio mais como era antes, por causa do teatro que virou as arenas, né, que viraram as arenas. Ninguém fica de pé mais no estádio, todo mundo sentado. E se ficam de pé, brigam. Eles brigam com o torcedor que está de pé na frente deles. E naquele jogo contra o Atlético Paranaense, a gente sempre fala disso, eu e o Juliano, a gente pôde presenciar a torcida do Atlético Paranaense cadeirante, mãe com filho no colo, senhor de 80 anos, cadeirante não, porque fisicamente não permite, tá? Mas cadeirante alentando o jogo todo, mulher olhando para nós, sabendo que nós éramos da rádio identificada, olhando para trás, assim, ó, nos chamando de tudo, porque isso tá errado, tá, mas querendo ou não,
a torcida tem que fazer pressão. E eu não vejo mais a torcida do Grêmio há muitos anos fazer isso, e eu vi a torcida do Atlético Paranaense, num estádio que cabe metade da arena, fazendo do lugar um caldeirão, e isso também fez os jogadores sentir, porque eu conversei com os jogadores depois, e eles disseram que estava ruim de entender o que que o outro falava dentro do campo. Isso é uma coisa que o Grêmio sempre teve como arma, e de certa forma é uma crítica que eu tenho para a torcida do Grêmio. Eu acho que as coisas têm que mudar nesse sentido, e parece que o futebol mudou nesse sentido, é óbvio, mas tem torcidas aí que mesmo com estádios para a torcida ficar sentada, os caras sobem na cadeira e ficam de pé. Acho que isso falta um pouco no Grêmio. Mas dentro desses 4 ou 5 anos aí, a gente já ouviu de tudo, viu, Guilherme? A gente já ouviu que a gente é passador de pano, a gente já ouviu que a gente está indo contra o clube, que a gente é menos gremista que os outros. E aí eu fico triste, cara, quando eu ouço isso, mas faz parte, a democracia está aí para isso, e ela deu voz para idiotas também na rede social, como o Ribeiro Neto falou, né? Tirando a fotinha oficial. Cara, é bem isso também. Cada um hoje, Ribeiro Neto, que se torna especialista, treinador, e olha, só o mundo para viver. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Vou te incomodar novamente na próxima semana, beleza? Claro, meu, pode chamar aí. A gente tá home office, né? Um mini estúdio aqui, e a gente dá um jeito de estar junto. O papo foi bom pra caramba aí. Deixar um abraço pro Ribeiro Neto. Valeu, Gabriel. Agradecer pelos ensinamentos aí também. E valeu, Gui, valeu, tamo junto. Que precisar, tamo junto sempre. Obrigado. Ribeiro, alguma dica de filme? Todos que eu tentei ontem me dei mal, cara. Não vou recomendar, porque filme ruim eu não recomendo, tá? Gabriel, só voltando, algum livro, algum filme, alguma série para indicar para o pessoal de casa dar uma desopilada hoje? Cara, assim, ó, o Juliano e eu, a gente troca muito figurinha sobre isso, né, cara? E a gente, com esses tempos de corona aí, o Netflix virou febre, né? Mais ainda. Assistam a série do Tevez, cara, do Carlitos Tevez, Apache, lá na Netflix. Conta toda a história dele e por que ele resolveu voltar, né, para a Argentina e viver no bairro dele, que é onde ele tem muitas pessoas carentes que ele ajuda. Assistam, vale a pena, meu. Assistam. Apache é o nome da série, top demais. Valeu! O CIERS há mais de 50 anos é referência em estágio e aprendizagem, contribuindo com o futuro das novas gerações. Acesse o portal www.ciers.org.br e saiba mais. Gente, muito obrigado, essa bagunça organizada. Voltamos amanhã aqui na RDC TV. Tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, valeu. RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.